Alô pessoal, espero que todos tenham uma boa semana. Semana de chuva, bastante chuva aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Pois bem, resumo da semana de 10 a 16 de outubro de 2021. Bem, a primeira matéria, ainda pegando um pouquinho do aniversário. Essa matéria é bem interessante. John Lennon tentou reunir os Beatles em seu aniversário. Os Beatles quase se reuniram em Syracuse, em Nova York. Tudo começou com um motivo muito mais simples: o aniversário de John Lennon, em 9 de outubro de 1971. Após a separação, os quatro músicos criaram seus próprios projetos, incluindo álbuns solos, novos projetos como Wings, Plex on the Band e outros empreendimentos artísticos. Lennon veio a Syracuse para a inauguração da primeira grande exposição de arte de sua esposa Yoko, This Not Here, que foi exibida no Museu de Arte de Evanston de 9 a 27 de outubro de 1971. De acordo com os arquivos do jornal Post Standard, a mostra atraiu milhares de visitantes ao museu de Syracuse, incluindo o fiel da nação Onondaga e outras celebridades como Bob Dylan, Andy Warhol e o ator Dennis Hopper. Na época, Dave Ross era o assistente do diretor do museu, Jim Heritas, disse ao The Post Standard que foi incumbido de obter o equipamento para uma surpresa especial na noite de abertura no 31º aniversário de Lennon, um show de meia-noite, que ia acontecer meia-noite, com pelo menos 3 dos Beatles. A Apple Records, gravador dos Beatles, fretou um avião e nesse avião estava Ringo Starr, Klaus Woodman e os músicos Nick Rocks, baterista Jimmy Keltner. George deveria ter voado, mas acabou preso na Inglaterra. Provavelmente mau tempo, que é normal na Inglaterra. O produtor Phil Spector, o poeta Alex Gilbert e a lenda da guitarra Eric Clapton também estavam na cidade. Dave Ross, assistente, falou: foi um dos pontos altos da minha vida. Haveria um show secreto de reunião dos Beatles com todos, exceto Paul, no teatro de Evanston. O show nunca aconteceu. George Harrison não conseguiu chegar e não se sabe se McCartney foi convidado. E os planos para uma apresentação no Evanston foram cancelados porque se espalhou a notícia. Adivinha o que acontece quando se espalha uma notícia? Então vocês vão saber. De uma possível reunião. Cerca de 6.000 pessoas, é isso mesmo, 6.000 pessoas compareceram ao museu frenéticas como adolescentes durante a Beatlemania. David Ross comentando: naquela noite as portas do Teatro Evanston foram quebradas porque as pessoas ouviram que haveria um show secreto dos Beatles no Evanston. Isso aí ele falando em 2005 ao Post Standard. Todo o museu estava cheio de pessoas furiosas por ter sido cancelado e temíamos que eles destruíssem o lugar. O poeta beatnik Allen Ginsberg os acalmou e ele se levantou com esse pequeno harmônio e começou a entoar. Isso fez com que todos cantassem. Pois bem, não teve o show, mas aconteceu uma festinha de aniversário lá no hotel. De uns 43 minutos, a gente tinha Ringo Starr, Yoko, e tocaram lá algumas músicas só para festejar: Yellow Submarine, You Got the Wrong World, His Hand, Power to the People, Peggy Sue, Blue Shoes, Imagine, Twist and Shout, etc, etc. O vídeo, um pedaço desse vídeo, foi gravado pelo cineasta Johnny Mekas. Está lá na página, vocês podem conferir um pedaço desse vídeo de show. Não foi dessa vez, que aconteceu uma reunião.
Bem, outra matéria, essa é longa, vou tentar vou resumir. A outra matéria é sobre Larry B, né? Então eu quis continuar com a série O Outro Lado das Sessões Larry B, que quer dizer coisas que a gente não sabia e agora tá vendo à tona, estão jogando uma luz graças ao livro The Beatles Give Back, que foi lançado, onde tem diálogo deles falando. Pois bem, o outro lado das sessões Larry B, George Harrison pediu a separação dos Beatles. O livro The Beatles Give Back tem mostrado novas informações tiradas de gravações de áudio, onde as câmeras estavam desligadas das conversas da banda e foram editadas por John Harris. As sessões foram tensas, desfocadas, e claro, todos nós já sabemos, mas os Beatles sobreviventes insistem que nem tudo foi miserável e que o documentário ilustrará a amplitude emocional de sua interação na época e a alegria que todos sentiram em fazer música juntos. O novo filme mostra a camaradagem, o amor que nós quatro tínhamos entre nós, escreve McCartney, em um prefácio às notas para o box set. E é assim que eu quero lembrar os Beatles. Pois bem, o livro Give Back, né, como a gente já soube nas outras partes, falou sobre um show possível que eles fariam nas ruínas lá da Líbia, onde eles pegariam um navio e sairiam dentro desse navio e tal. E outras, né, informações. Mas mostra claramente que não houve aquele entusiasmo que George Harrison sempre vetava. Não tô afim, não quero, ponto, não sei o quê. E não havia show. George Harrison disse: acho que devemos esquecer toda a ideia desse show. E o diretor Michael Lindshog, tão presente nessas fitas quanto os próprios Beatles, enquanto implora para que eles apareçam como um plano, inspira muita hilaridade quando diz que o que devemos fazer é ser muito flexível em todos os aspectos da empresa. Sem nenhum senso real de propósito, surgem tensões latentes, especialmente entre George Harrison e Paul McCartney. Aí o Paul falando: eu sempre me ouço irritando você. E George Harrison responde secamente: você não me irrita mais. Depois de anos como parceiro júnior da banda, as composições de Harrison melhoraram e aumentaram. E várias músicas ficaram de fora de só, já que isso era aceito em cada disco, 1 ou 2 faixas, né, do George. Uma coisa que os dois companheiros da banda concordaram foi a morte do Brian Epstein em 1967. Foi um grande golpe. George falando: desde que o Sr. Epstein faleceu, nunca mais foi o mesmo. George continua: temos sido muito negativos desde que o Sr. Epstein faleceu. Respondeu o Paul McCartney. Não há realmente ninguém lá para dizer faça isso, mas isso só está crescendo. Você sabe, seu pai vai embora e em um determinado momento da sua vida você fica por conta própria. Você vê que o John, quando o Brian Epstein morreu, o John já sentia que os Beatles iam começar a afundar. Isso era óbvio, né? As coisas vão piorando rápido com Harrison. O George falando: os Beatles estão em crise há pelo menos 1 ano, diz ele a uma certa altura. Acho que deveríamos nos divorciar. Em 10 de janeiro ele acaba largando a banda, e ele fala com o John: acho que estou saindo da banda agora. E John imediatamente intervém para dizer a ideia, aquela que eu falei, a ideia do Eric Clapton é porque no meio daquela briga com Paul McCartney, o Paul McCartney estava reclamando dos acordes que o George tocava. Aí o George falou: se não está gostando, porra, chama o Eric Clapton. Aí durante o lanche o George sai da banda. Aí o John, claro, veio na cabeça: vamos chamar o Eric Clapton para acabar logo com isso.
Tem vários trechos ali mostrando que a relação entre eles com John e Yoko não era assim tão como o pessoal fala assim, a pessoa não está aceitando a presença dela. Né, tem uma parte que tem trechos lá que mostram exatamente isso, umas conversas entre eles, onde mostram o Paul McCartney falando até que Paul McCartney prova ser impressionantemente compreensível e simpático sobre a presença e o papel de Yoko na vida de Lennon. Ele não vai se separar dela apenas por nossa causa. Tem vários trechos, o texto lá é bem longo e tal. E assim, a parte final do texto é bem interessante. Fala sobre a caixa Let It Be, que foi lançada agora na sexta-feira, dia 15. A caixa Let It Be, no entanto, não tem muita chance de revelação. O álbum original foi gravado em um equipamento improvisado, então o aprimoramento sonoro é bem-vindo, e lançar oficialmente o corte de Cliff Jones, apesar de escolhas estranhas como sequenciar as duas grandes baladas consecutivas, que é aquilo que eu já tinha falado, a Cliff Jones, infelizmente, o álbum que ele montou é que escolheu as piores takes, né? Ele foi recusado 4 vezes, né? Ele fez 4 mix e foi recusado nos 4 mix que ele fez, porque ele escolheu mal os takes, né? Mas entre o álbum Let It Be Naked, os outtakes incluindo a série Anthology e o contrabando generalizado, todo fã dos Beatles já sabe como essas coisas soam. Quer dizer, para quem é colecionador, essa caixa não vai trazer assim novidade. Trouxe só 1 ou 2 e tal. Mas para quem está iniciando vai adorar essa caixa, não tenha dúvida. Mas para os colecionadores aficionados não vai ser tão empolgante essa caixa, só pela qualidade e tal, material de ter e tal, com melhor sonoridade, né? Os colecionadores debaterão exaustivamente os méritos de Give Back, take 8 ou take 19, porque na caixa tem esses 2 takes. Mas não há grandes momentos, nenhuma grande surpresa ou joia desconhecida nos discos de outtakes. Os completistas também notarão a ausência de qualquer coisa do período onde eles gravaram no Tigham Studios. Lembre-se, foi gravado para televisão, não para o lançamento de áudio. E a falta do show completo de 42 minutos do telhado. Muita gente está se perguntando por que não tem o show completo, né, o áudio deles apresentando no alto do prédio, na caixa Let It Be. Por causa dos direitos da Disney. A Disney, ela tipo assim, eu vou exibir isso, então o direito é meu. Então, provavelmente, não duvidem em sair, pode apostar que não vai ficar, essa caixa de back não vai ficar só nos 13 episódios de 6 horas, vai vir alguma coisa aí. Pode postar que vai vir uma chapuletada, tipo uma caixa, uma senhora caixa com esse material. Não duvidem que os Beatles não vão... Os Beatles sabem explorar muito bem essas coisas. Eles sempre exploraram muito bem esses lançamentos. Então, só aguardar. Outra matéria. If I Fell, a balada semi-autobiográfica, entre aspas, de John Lennon. Vocês vão entender por quê. Para coincidir com o primeiro longa-metragem dos Beatles, em 1964, a Hard Day's Night, a banda lançou canções de seu álbum, de mesmo nome, incluída neste álbum, também uma canção escrita por John Lennon, que ele considerou sua primeira balada, If I Fell. If I Fell foi escrito por Lennon em fevereiro de 64, poucos meses antes do lançamento de A Hard Day's Night, em julho de 64. Falando com o jornalista Dave Sheff, em 1980, Lennon mais tarde se lembrou de ter escrito a canção e como ela inspirou canções posteriores. Ele falando, If I Fell é a minha primeira tentativa de escrever uma balada propriamente dita.
Essa foi um precursor da música de 1965, In My Life. Ela tem a mesma sequência de acordes de My Life: Ré, Si menor, Mi menor, esse tipo de coisa. O Lennon também explicou como o Fá Fel estava conectado a ele pessoalmente. Ele disse: é semi-autobiográfica, mas não conscientemente. Isso mostra que eu escrevi baladas de amor sentimentais, canções de amor bobas há muito tempo. O mais interessante dessa Fá Fel foi de um single, tá a foto lá desse single. Esse single é raro pra caramba. Chegou a sair um single do lado A, Fá Fel, e lado B, Tell Me Why, mas foi removido, né? Foi de acordo com o site da The Beatles Bible. O single foi brevemente gravado junto com uma versão da música da banda chamada Tell Me Why. Essa prensagem de vinil foi feita com a intenção de exportá-lo para outras partes do mundo, mas foi enviada por engano a varejistas do Reino Unido para venda. Antes do disco ser retirado das prateleiras das lojas, ele foi vendido em todo o Reino Unido, tornando-se mais tarde um dos singles mais raros dos Beatles já vendido na Grã-Bretanha. O disco ainda é muito difícil de encontrar nos dias de hoje, considerando sua curta janela de lançamento. E Fá Fel atingiu a 50ª, 30ª posição na Billboard Hot 100 da América, apesar de não ser o single principal da banda na época. Bem, outra matéria. Como eu falei, né, dia 15 saiu a caixa Let It Be, vários formatos, né? Duplo, simples, com remix, mas a mais cobiçada é a caixa com 5 CDs, né? CD um remix, é o álbum Let It Be remixado, mais 2 de outtakes, mais o álbum Get Back, finalmente lançado, com a mixagem do Cliff Jones, que era um engenheiro, produtor ali no meio das sessões, que só gravava. E o EP, com 4 faixas, né? Essa é a matéria. George Martin fala sobre o processo do álbum Let It Be. No dia 15, como eu falei, tinha saído. George Martin deu entrevista durante essa semana para várias pessoas. Pois bem, o George falando em alguns trechos, né? Ele falou: liguei para o Paul e nos encontramos em Abbey Road. Eu perguntei: o que você acha desse projeto? Ele respondeu: bem, você não pode mudar a história, é o álbum que as pessoas conhecem. Eu disse: ok, vou apenas remixá-lo. Mas então ele disse: sim, mas pode diminuir a harpa em The Long Winding Road, porque eu nunca gostei disso. Nos últimos 51 anos, McCartney ficou insatisfeito com os efeitos feitos por Phil, a chamada parede sonora, da sua preferência sendo as gravações originais, e o Paul gostava mais das originais e cruas e tal, despojadas. Ele tentou até vetar a versão, mas sem sucesso. A objeção de McCartney foi tão grande, como já tinha falado, o Let It Be Naked, que é também fantástico, é o álbum Let It Be sem aqueles efeitos todos, tão simples. Eu gosto muito da sonoridade do Let It Be Naked. As guitarras, a bateria do Ringo tá muito boa, gosto muito, sem aqueles efeitos todos. É o Let It Be Naked de 2013. Em 2003, seu trabalho envolvia remixar o álbum original e invadir os cofres da Apple Records em busca de fitas de ensaio, takes, jams, a gravação do show do telhado e muito mais para vários lançamentos em vinil e CD. Esse foi o trabalho do George Martin. Ele falando: Paul quer mostrar às pessoas agora o Let It Be, ele está realmente interessado nisso. Ele acha que é super legal porque dá para ouvir a banda dando boas risadas.
Eu sou apenas a pessoa que pega um carro muito velho e o desmonta para dar polimento em todos os pedaços e o remonta para que funcione melhor. Uma das coisas que deixou bem aborrecido do pai do George Martin, é não ter recebido crédito pela produção do disco. Não é à toa que sua piada sempre estava produzida por George Martin, super produzida por Phil Spector. Ironicamente, Let It Be é o único álbum dos Beatles que não foi feito principalmente no estúdio de casa georgiano em St. John's Wood, em Londres. Foi todo gravado lá na Apple. Apenas uma faixa, Me Mine, foi gravada em Abbey Road, sem Lennon, um ano após a chamada sessão Let It Be. Esse aqui é realmente, tem uma faixa lá de 3 de janeiro, tá no dos outtakes, 3 de janeiro de Me Mine. Que ela é nova, que ele é take novo mesmo, nem é inédito até nos bootlegs. É sensacional aquela versão. A entrevista é bem grande, tem tem vários pontos interessantes. Por exemplo, no início o George Martin foi descartado, né? O John Lennon falou: a gente não quer seu trabalho de sua super produção de merda aqui, né? Aí o George Martin se sentiu excluído, né? Ele gosta mais de trabalho e projetos, mas depois viram que quebraram a cara, né? Como o Giles afirma. Eles sentiram falta do meu pai e também do Brian Epstein, o empresário dos Beatles que Paul chamava de papai. Morreram de overdose. Eles precisavam de uma pessoa sensata perguntando: o que exatamente estamos fazendo aqui? Aí o George também fala sobre como o George estava bem excluído, que ali era sempre entre o John e Paul, e ele era bem excluído. No filme você ouve John sendo bastante amargo quando diz: onde está Harry Songs? Harry Songs é o nome da empresa de publicação das músicas do George Harrison, né? A do John e do Paul era Another Song. O mais incrível se fala mesmo o erro aqui, tá se falando bastante aqui, é exatamente o erro do Phil Spector quando lançou Let It Be. Deixou de fora Don't Let Me Down e botou músicas como Diggity e Maggie May. Isso é realmente perdoável, né? George explica porque essa expectativa tentadora nunca se materializou, que era de pegar as versões completas de extras e montar um super álbum, né? Junto com as melhores faixas do Let It Be. Aí ele falou: todo o processo de Tigger e a Savage Road está voltado para um show ao vivo. É por isso que meu pai não estava envolvido, eles não estavam em Abbey Road. O mais interessante, o George nasceu em 9 de outubro de 69, quer dizer, no mesmo dia de aniversário do John, onde o John faria 29 anos. Aí o George fala: na época, John disse ao meu pai: você agora sabe que tipo de babaca ele vai se tornar. Foi assim que nasci ao mundo. Bem, pessoal, esse foi o resumo da semana do Diário dos Beatles. Só para terminar, 2 coisas. Uma coisa que me incomodou muito foi semana passada ver várias notícias falando: Paul McCartney culpa John Lennon pelo fim da banda, foi ele que terminou. Pô, não é possível, gente. Vamos voltar. Em 69, para a revista Life, que se tornou uma coisa pública já em 69, o Paul falou para a imprensa: olha, essa coisa de Beatles acabou. Não deram... Tudo bem, ficaram na deles. Depois veio maio de 70, onde Paul lançou o disco, anunciou na imprensa, estava o fim da banda, aí tudo bem, anunciaram lá na imprensa e tal. O John deu uma entrevista para a revista, né, para aquele editor-chefe da Rolling Stones,
onde ele foi perguntado se, pô, você saiu da banda? Sim, foi você mesmo que... eu pedi para sair sim, eu falei, olha, eu tô saindo. Quer dizer, 1970 já todo mundo sabia que o John tinha pedido, que ele tinha terminado a banda, e aí veio a imprensa toda, várias, mas várias, todo mundo encheu assim, o Google, em tudo que é página, não, John, Paul acusa John Lennon pelo fim da banda, foi John que... Pô, meu amigo, há mais de 50 anos que todo mundo tá careca de saber que é isso, qual é a novidade? Pô, e outra novidade dessa caixa Let It Be, no último disco, número 5, que é o EP do Let It Be, tem lá a mixagem feita pelo Cliff Jones da música Across the Universe, 1970. E o backing vocal tá lá. Lizzy Bravo. Quer dizer, a Lizzy Bravo não teve tempo de ver que até nessa caixa dela do Let It Be consta a participação dela. Tá lá, a Lizzy, nessa caixa Let It Be. Né? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 10 a 16 de outubro de 2021. Espero que todos tenham gostado. Tenham uma boa semana. Estamos ainda no ritmo bem da música Rain, né? Chuva. Mas em breve teremos Recome the Sun. Ok? Então, um abraço a todos, boa semana a todos e fui!